Divino Rei, vou buscar meu papagaio, que trato divino Rei. Olá, eu estou chegando de uma viagem ao Vale do Jequitinhonha, onde fui fazer um trabalho para a Globo News, pequeno documentário. Assim que for ao ar, eu aviso a vocês. Mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários que são mais comentários mesmo, para que vocês tenham uma ideia do que está se passando nesse momento lá, e que é o reflexo do que está se passando no planeta. Vocês sabem que o maior problema de todos nós hoje é o aquecimento global. E sabem também que a maior tentativa de solucioná-lo é transitar para uma economia verde, para uma economia de baixo carbono. E para os países europeus e também os norte-americanos, uma das formas de reduzir a emissão de carbono é exatamente mudar as frotas de carro, fazer com que elas sejam frotas de carros elétricos. E o carro elétrico depende de uma bateria que é feita de lítio. Pois bem, o Vale do Jequitinhonha tem muito lítio e ele está sendo hoje muito solicitado por diversas empresas estrangeiras. A situação do Vale mudou, como se de repente o curso ou o destino do planeta, de uma certa maneira, atingisse também o destino do Vale e o transformasse. O Vale do Jequitinhonha sempre foi muito famoso por ter índices de desenvolvimento baixos, não é? Índices de desenvolvimento humano baixos e também uma grande riqueza cultural. Ele é um vale com 80 mil quilômetros quadrados, representa 14,5% do território de Minas Gerais, mas ele também não pode ser considerado um vale que tem lítio em toda parte. Essa concentração de lítio está no Médio Jequitinhonha, para onde eu fui, a cidade de Araçuaí e imediações. Pois bem, o interessante notar como a cidade está se transformando a ponto de chegar muita gente de fora. Os hotéis estão cheios, os hotéis estão apressadamente tentando ampliar suas instalações, os serviços passaram também a buscar ampliação para atender as pessoas que vêm de fora. E algumas empresas já trabalham ali. Uma delas, a que eu visitei, é uma empresa muito interessante. Ela é dirigida por uma carioca, uma jovem carioca, muito desenvolvida, muito capaz em matemática e que viveu alguns anos trabalhando com êxito no mercado financeiro de Nova York. Ela criou essa empresa e essa empresa ali no Vale do Jequitinhonha começou a pesquisar e a produzir lítio. E a produzir de uma forma que ela considera uma forma ecologicamente correta. Por quê? Porque não tem resíduo, não há barreira de resíduo. Vocês se lembram como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, aquela queda das barreiras e como matou tanta gente, como prejudicou tanta gente. Pois bem, nessa produção do lítio, o resíduo não fica em barreira. O resíduo é vendido também para os chineses. Ela vende o lítio para os chineses e vende também o resíduo para os chineses, porque eles aproveitam o resíduo por lá. É algo bastante interessante. Restam outros problemas, é claro. Resta o problema do barulho, porque às vezes é preciso dinamitar para obter os fragmentos do lítio e depois processá-lo, e resta também o problema da poeira. Agora, ela está trabalhando também no problema da poeira, utilizando polímeros orgânicos, umas coisas verdes que acabam colando na superfície da terra, na superfície, e não deixam que a poeira seja levada pelo vento. Então, eu ouvi rapidamente sobre essa sua experiência, ela se chama Ana Cabral, e vejam aí um pouco do que ela diz. O lítio já existe aqui há muitos anos, há mais de 30 anos, né? E era isso, era uma exploração, você tinha só atividade mineral aqui no Vale. E tinham várias empresas que faziam isso. Uma dessas empresas era a Arqueana, que foi essa empresa que nós adquirimos aqui em 2012, né? Eu adquiri liderando o grupo e
na sequência, nós trouxemos um fundo de investimentos parceiro para fazer esse trabalho de entender o quão grande eram essas reservas do lítio. Por quê? Porque o conceito era não só fazer a mineração do lítio, que era o que era feito aqui. O conceito era, dependendo do que fosse descoberto aqui em termos de escala, de cubagem, de volume, seria trazer para cá a indústria de beneficiamento, que foi o que nós terminamos fazendo. Então, de 2012 para cá, duas coisas importantíssimas aconteceram. Em 2016, esse grupo de investidores, a empresa que eles utilizaram para comprar, ela foi vendida. Aí, resultado, a Sigma quebrou, ela ficou sem caixa e caiu a barragem de Mariana, e que foi o maior desastre ecológico do país, né? E aí eu juntei oficialmente agora, né, o meu grupo de investidores, que é a A10 Invest. Nós juntamos um grupo de impacto e aí foi interessante, porque naquele momento foi uma encruzilhada, literalmente. Nós estávamos ali de frente a dois caminhos, né? Ou nós seguiríamos o que outros fundos de impacto estavam fazendo na época, que era fugindo do setor de recursos naturais, porque tinha caído Mariana e tinha tornado esse setor tóxico, era não investível, como a gente dizia. Ou nós iríamos entrar no problema, a gente ia mergulhar na tempestade e ia tentar mostrar que dava para fazer diferente. Porque nós tínhamos aqui a equipe, a qualificação técnica que permitia com que isso ocorresse, né? E foi o que nós decidimos fazer. Nós juntamos um grupo de investidores muito comprometido com a causa. Qual era a causa? Era mostrar que dava para desenvolver em escala esses recursos naturais em harmonia com o meio ambiente. Ou seja, usando água, o solo, né? Eliminando barragens de rejeitos e fazendo um uso saudável da vegetação no entorno e da fauna, quer dizer, na maior harmonia possível, causando o mínimo de impacto possível. Tem impacto, qualquer atividade econômica tem impacto. O objetivo era minimizar o impacto, começando com a barragem de rejeito. Essa exploração do lítio, eu assisti, é uma exploração que começa com uma pesquisa. Eles pesquisam o lítio numa região, depois de pesquisar, vão à região e exploram o lítio ali, explodindo, trazem os fragmentos, passam os fragmentos por 3 trituradores diferentes, até que eles tenham um máximo de 9 milímetros de dimensão. Então, com 9 milímetros, eles fazem uma separação que eles chamam de separação por meio densidade, média densidade. Uma técnica que eles utilizaram a partir do trabalho com diamantes e que não significa o uso de muita água. Na verdade, essa mineração utiliza 25 mil metros cúbicos do Jequitinhonha, que é muito menos, por exemplo, do que a plantação de bananas que existe na região. Então, eles conseguem um trabalho mais seco, conseguem um resíduo mais comerciável e, aparentemente, a coisa está correndo bem. A verdade é que nem todo mundo concorda com isso lá. Há reações no Vale, eu ouvi também algumas pessoas que acham que não há mineração sustentável, que vai trazer problemas para a região. Ouvi também uma representante dos povos indígenas, que também é contra esse tipo de exploração. E ouvi também uma série de queixas que são talvez contornáveis. A primeira queixa dela é de que está vindo muita gente de fora e a cidade está perdendo um pouco a sua identidade. Pois bem, a saída para isso é o Instituto Federal de lá. Existe um Instituto Federal montado pelo Lula, que tem um laboratório que dizem que é um dos mais modernos do Brasil em mineração e poderia formar os técnicos e as pessoas que trabalham com mineração por lá mesmo. Esse problema poderia ser solucionado.
Existe um outro problema que a sociedade também pode solucionar, que é o problema ambiental. Se houver dificuldades ambientais, o fato de ser um mercado voltado para o exterior, um mercado que é voltado para a economia verde, evidentemente que deixa um flanco muito grande. Se ele não for sustentável, se ele contribuir para destruir o meio ambiente, basta denunciar no exterior, ele perde o valor, porque, na verdade, esses países estão consumindo lítio para a mudança da frota de carros, transformar a frota de carros em carros elétricos, na expectativa de contribuir com o meio ambiente. Se esse trabalho deles é um trabalho que destrói o meio ambiente em outro país, evidentemente eles vão recuar. E existe uma outra questão também ligada a essa exploração, que é a questão dos impostos. Os impostos são muito grandes, não é? E esses impostos precisam ser usados de uma maneira que a população possa controlar. É outro trabalho que a população precisa fazer, a sociedade precisa fazer. Saber o quanto de imposto está sendo pago nesse boom do lítio e se ele está sendo bem empregado na cidade, nos lugares que precisam dele. O Vale do Jequitinhonha tem uma identidade muito grande. O rio de Jequitinhonha, que dá o nome ao vale, é um rio muito importante. Ele nasce na cidade de Cerro, em Minas Gerais, percorre 1.090 quilômetros e desemboca em Belmonte, no sul da Bahia, na cidade do sul da Bahia. Ele é palco, né? Ele é vivido por caroeiros, é um lugar onde trabalha muita gente, lavadeiras. Desenvolveu-se ali uma cultura muito grande, especialmente em artesanato. Há mestres de artesanato ali de grande dimensão, inclusive com projeção fora do Brasil e fora do próprio Vale do Jequitinhonha. Então, essa combinação de mais riqueza e da própria riqueza cultural pode até, evidentemente, ser boa para o Vale do Jequitinhonha. Existem algumas derrapadas. Por exemplo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi a Nova York quando estava colocando essa questão do lítio, da exploração do lítio, e disse que Jequitinhonha ia se chamar o Vale do Lítio. Ora, evidentemente que você não pode mudar o nome de uma região com tanta força cultural. O Jequitinhonha é o Jequitinhonha, e as pessoas ali se sentem como moradoras do Vale do Jequitinhonha. O lítio é apenas um produto que elas utilizam, um produto que elas podem utilizar, se quiserem, para aumentar a sua riqueza e para reduzir também os índices de desigualdade humana. Mas a cultura e a identidade do Vale do Jequitinhonha são algo que não pode ser perdido, né? Não pode ser esquecido. Eu tive a oportunidade também, vocês vão ver quando apresentar o meu documentário, de ouvir muitos artesãos, não é? Alguns me impressionaram muito também pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, como é o caso da mestre Maria Lira. Ouvi também outras pessoas que estão ali trabalhando nessa questão e acho que o Vale do Jequitinhonha vai viver um processo de transformação que é um pouco inevitável, uma vez que o mundo precisa desse metal, o Vale tem esse metal, ele será explorado. Então, como eu disse num encontro com os estudantes, ou com os professores, os estudantes estavam de férias, com os professores do Instituto Federal, o ideal é formar melhor equipe para trabalhar no assunto local. O ideal é controlar bastante bem toda a questão ambiental, saber se realmente tudo está sendo feito de acordo com os requisitos ambientais e também controlar o uso do dinheiro, para onde está indo o dinheiro pago dos impostos. Se esses quesitos forem atendidos, o Vale do Jequitinhonha pode ser um vale duplamente rico, rico em riquezas minerais e rico em cultura. Na verdade, já existe, eu também passei por vários lugares, existem muitas áreas de pedras preciosas. Eu visitei uma cidade chamada Coronel Murta, ali perto, 38 quilômetros de Araçuaí,
onde há muita exploração de pedras preciosas, turmalinas negras, água marinha, existem muitas pedras preciosas, eu vou mostrar isso também. O que eu voltei, o que me impressionou na volta, é que realmente empresas como a Sigma, dirigida por uma jovem, uma mulher, elas avançaram, estão presentes na Bolsa, na Nasdaq em Nova York, na Bolsa do Canadá, e ela começou de baixo, começou lutando contra todos os preconceitos, e hoje é uma empresa que vale 4 bilhões de dólares. Portanto, alguma coisa está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, e você talvez ainda não soubesse o que é, e a imprensa brasileira também não tão interessada ainda, não está ainda tão interessada no assunto. Mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão observar que o maior problema da humanidade é o aquecimento global e as maiores soluções são realmente aquelas soluções que dizem respeito à transição para uma economia verde, uma economia de baixo carbono. É um movimento que existe, ainda fragmentado, mas que com o tempo as pessoas vão perceber a sua força. Balanceou, quebrou no meio, vou buscar meu papagaio que tratou de vir não veio.